Eu tenho certeza que você já viu falar sobre boas práticas de programação. Mas o que é exatamente isso, né? O que significa boas práticas de programação que a gente vê tanto aí nas vagas de tecnologia? Bom, se você tem interesse em entender um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo que nós vamos explorar exatamente isso hoje. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente começar, aquele recadinho de paróquia de sempre que vocês já estão acostumados, né? Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Tem muita gente que está acompanhando o conteúdo e não está se inscrevendo, hein, galera? Conto com a ajuda de vocês aí, é muito fácil, só clicar no botãozinho de inscrever e também ativar a notificação do sininho para que você receba a atualização de quando aparecer novos vídeos aqui no canal. E eu peço que você também deixe aquela curtida se você curtir o vídeo e compartilhe com todos os Tech Recruiters que vocês conhecerem. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. Galera, é muito comum a gente ver em vagas de desenvolvimento questões sobre boas práticas de programação. Mas por que essa questão é tão importante, né? E como que a gente pode identificar se um possível candidato tem conhecimentos sobre boas práticas de programação? Bom, primeiramente, a boa prática de programação, ela prega ali que um código, né, que vai ser gerado por aquele desenvolvedor seja um código fácil de se ler, né, que seja um código simples, né, acessível para que todo programador possa entender o que está sendo feito ali. E isso ajuda demais pessoas que vão trabalhar naquele código, né, para dar manutenção, adicionar novas features, enfim, a dar continuidade para aquele código se ele estiver bem escrito, né? Então o ponto principal que podemos dizer assim da parte de boas práticas de programação geralmente envolve a questão da legibilidade do código. Inclusive eu escrevi um artigo voltado para o pessoal da área de desenvolvimento de software que teve um feedback muito positivo da comunidade. O nome do artigo é Pare de Programar em Primeira Pessoa. Eu vou ver se eu lembro de deixar o link para vocês desse artigo aqui na descrição do vídeo, para que vocês também entendam um pouco mais sobre o que se trata, né? As boas práticas de programação, o tal do Clean Code. E esse artigo que eu escrevi, ele não aprofunda em questões técnicas, né? São geralmente ali coisas mais por cima, mais superficiais e que fazem grande diferença quando nós estamos falando sobre um código que é feito utilizando boas práticas de programação e um código que não é feito pensando dessa forma. E quando eu citei Clean Code, o Clean Code também é um termo que a gente vê muito quando nós estamos falando sobre vagas de desenvolvimento, né? E o que é o Clean Code? O Clean Code nada mais é do que uma escola de pensamento, digamos assim, sobre boas práticas de programação. Existem várias outras escolas de pensamento sobre boas práticas de programação, mas a escola de pensamento do Clean Code é a mais conhecida de todas. Quando nós estamos falando sobre escolas de pensamento, uma analogia que a gente pode fazer seriam das artes marciais, né? Então, quando nós estamos falando sobre as artes marciais do Jiu-Jitsu, nós vamos ter o Jiu-Jitsu e também o Jeet Kune Do, né? Então, o Jiu-Jitsu seria aqui da família Gracie aqui no Brasil e o Jeet Kune Do, uma escola de pensamento do pessoal que mora lá nos Estados Unidos, mas que seria ali próximo do Jiu-Jitsu. E nesse caso, vale destacar que uma escola de pensamento não necessariamente é melhor que outra, né? Ela tem ali suas próprias regras. E o que é importante é que o desenvolvedor, na hora que ele escolher uma escola de pensamento, por exemplo, vou escolher Clean Code, ou, não, eu vou escolher Pragmatic Programmer. Enfim, a escola de pensamento que ele definir que ele quer seguir, ele tem que seguir todas as regras dela para que fique uma coisa padronizada. É importante que uma vez que ele escolher a escola de pensamento, ele siga todas as regras daquela escola na hora que ele estiver desenvolvendo e produzindo código. Mas a base que a gente precisa ter aqui na nossa cabeça, quando nós estamos falando sobre boas práticas de programação, é justamente aquela preocupação do desenvolvedor na hora que ele está escrevendo o código em relação ao futuro, né? A quem vai ler aquele código futuramente e entender o que ele quis dizer, o que ele quis fazer naquele determinado trecho de código. E isso é muito importante porque ele não sabe quem vai mexer naquele código, né? Inclusive, pode ser ele mesmo daqui um ano e meio. Então, às vezes, ele é afastado de um determinado projeto e depois de um ano e meio ele precisa dar manutenção naquele projeto por algum motivo. Se ele escreveu um código que não era legível, não utilizava ali das boas práticas de programação, ele vai ter grande dificuldade para entender o que foi feito
e conseguir modificar e dar continuidade naquele sistema. E algumas formas que a gente tem para entender se um determinado candidato tem conhecimento sobre boas práticas de programação é fazer algumas perguntas para ele do tipo, o que é o Clean Code? O que você entende por Clean Code, né? E ele vai precisar te dar uma resposta que faça referência àquilo que eu falei para vocês desde o início, né? Que é a legibilidade do código, né? Então ele vai falar, por exemplo, que o código ele tem que ter responsabilidade única, né? Um determinado trecho de código ele não pode fazer várias coisas, ele tem que ter um propósito único para ficar mais organizado. Ele vai falar sobre Open Closed, que seria a técnica ali que o código ele tem que ser aberto para expansão e fechado para modificação. Então essas são questões que no fim ela vai fazer referência para uma única coisa: legibilidade do código e facilidade de manutenção e alteração. E além dessa questão, né, de facilitar a manutenção e evolução de um sistema, as boas práticas de programação, quando aplicadas, aumentam demais a eficiência do time em lidar com aquele sistema. Então você vai ter um aumento, né, na velocidade de entendimento daquele sistema por parte dos desenvolvedores. Já é de conhecimento comum na área de desenvolvimento de software aquela ideia de que o desenvolvedor ele vai passar mais tempo lendo código do que escrevendo. Inclusive existe uma estatística que diz que um desenvolvedor ele geralmente passa cerca de 10 vezes mais tempo lendo código do que escrevendo. Então, se as boas práticas de programação são aplicadas no desenvolvimento de um sistema, a gente consegue diminuir essa diferença, né, entre escrita e leitura de código, em vez de 10 vezes mais do que escrita, talvez 8, 7, 6 vezes, e isso vai ter um ganho inestimável quando nós estamos falando em termos de eficiência, porque daí sim o desenvolvedor ele vai ter mais tempo para conseguir implementar novas funcionalidades ou dar manutenção do sistema de fato, né? Ele não vai passar tanto tempo lendo e entendendo código. Então é basicamente isso, é um vídeo bem rápido, apenas passando um pouco, né, nessa parte de boas práticas de programação. A gente vê muito esse termo por aí e eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para você do que se trata, qual que é a finalidade dessa ideia das boas práticas de programação. Bom, é isso. Se você gostou, deixa o like, dá aquela fortalecida aqui no canal e vem fazer parte também do nosso grupo no Telegram. O grupo lá está crescendo bastante, inclusive o link está na descrição do vídeo. É só clicar lá que você já vai ser redirecionado para o nosso grupo e já vai poder começar ali a interagir com a gente. Então é isso, e lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!